Pessoal, vamos refletir hoje, neste ponto de vista, uma questão relativa às orientações que a gente muitas vezes recebe, né, de instituições de fomento, de instituições responsáveis por parte importante da nossa pesquisa, né, no Brasil, e que às vezes não estão completamente adequadas. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção de um ponto. Teve uma época em que a CAPES ela apresentou como sugestão, uma certa demanda, né, para as pós-graduações fazerem revistas. Então, a pós-graduação que tinha alguma revista contava ponto. Consequência, um monte de revista. Revista gera custo, né, nem todas as revistas são de bom nível, infelizmente, e, na verdade, nós temos que situação? Uma série de revistas e todo mundo se debatendo aí, tentando qualidade, mas não acredito que isso tenha dado um salto qualitativo na nossa pesquisa, né? Mas tem um outro ponto que é mais recente e que precisa ser pensado, não é? Qual é esse ponto? É exatamente a questão da tese na internet. Hoje os indivíduos fazem tese e daí vem uma recomendação dizendo que devemos colocar a tese na internet. Olha, é um problema isso. Primeiro, por que a tese precisa ser publicada? Porque ela não é uma publicação ainda válida. Não é? Se fosse válida, não precisa publicar duas vezes. Segundo, nós conhecemos o que acontece nas bancas de tese. Com toda a seriedade que existe sim, né? Apesar de tudo isso, ainda há uma série de equívocos. Tanto é que, quantas teses são reprovadas? No meu livro Pérolas da Redação Científica, eu já detalhei essa questão, mostrando a diferença de avaliação de uma banca de tese e de um artigo, de um periódico científico. Então, é nesse sentido que a gente tem que repensar algumas coisas, não é? A partir do momento que a tese está na internet, pessoas da área acadêmica ou fora dela têm acesso à informação. Mas muito material que está em tese, às vezes não consegue ser publicado, porque pode ter alguns equívocos. A banca, na análise, na rapidez da análise com que é feita, às vezes não consegue detectar alguns problemas. Isso passa, não é? Na hora de publicar, você percebe que nem tudo que está lá é adequado. E as pessoas que vão ler, no final, né, muitas vezes pessoas fora da ciência, acabam pegando um produto que tem problema. Então eu vejo o seguinte, se eu fizer na minha casa um remédio que eu acredito que cura as pessoas, mostro para meus amigos, eles também acreditam que curam as pessoas, a partir daí eu pego esse remédio, ponho na farmácia e começo a vender. Será que é assim que funciona? Então veja, a publicação científica, ela age como um crivo forte, se a revista é forte, evidentemente, um crivo antes que aquele material seja disponibilizado, inicialmente para a comunidade científica e posteriormente isso pode ter uma divulgação maior por meio das revistas de divulgação científica. Então veja, é muito complicado achar que a gente simplesmente pega a tese, coloca na internet e estamos fazendo um serviço à comunidade. Se tiver algum equívoco ali, algum erro ali, ele vai ser absorvido por algumas pessoas ingenuamente e isso pode ter consequências, na verdade, tem consequências claras. Hoje você vê até monografias de conclusão de curso colocadas na internet. É material, né, que ele vem com o rótulo científico, porque vem com o rótulo de uma universidade, mas na verdade ele acaba sendo passado por um crivo que ainda não é suficiente. Então, esse é um ponto de reflexão. Gostaria que vocês pensassem a respeito, né? Por que não a publicação? Publica, fez a tese, isso agora publica. Né? Por que não publicar? Lógico, pôr a tese na internet é mais fácil. Agora, publicar uma revista boa é um pouco mais complicado. Não é? Ah, mas eu quero divulgar meu material. Ué, transforme num material sério, transforme num material competente para passar o crivo das revistas. Sei que não é fácil, também tem um problema, todo mundo tem problema, mas esse é o caminho que historicamente se mostrou um caminho razoável e um caminho importante. Então acho que esse era o ponto que eu gostaria de levantar sobre a questão das teses na internet em particular. Cuidado com os direcionamentos, que muitas vezes eles podem ser equivocados e isso vai ter consequências a médio e a longo prazo.